Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, meu nome é André Luiz e hoje nós estamos aqui para falar sobre a grande notícia que aconteceu no Vasco, um dia histórico. O Vasco retoma as ações da Vasco SAF. O Vasco retira, pelo menos temporariamente, a 777 Partners da associado da Vasco SAF. Está suspenso o contrato de venda para 777 Partners pela Justiça Brasileira. Mas antes da gente ver isso tudo que está acontecendo, entender em detalhes o que está acontecendo, né, num português claro, fácil, numa análise tranquila e equilibrada, sem juridiquês, né, sem aquelas coisas, palavras difíceis, eu quero te pedir que você deixe seu like, que você se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, pedir para que você ative o sininho de notificações, aquela opção todas, pois assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Outra coisa que eu quero te pedir é aquela moral, se você puder pegar o link desse vídeo e compartilhar nos teus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, joga lá nos grupos, avisa que tem vídeo novo aqui no canal do Gigante Vascaíno, tá bom? Vamos agora ao vídeo, vamos entender a primeira notícia, o que está acontecendo, e vamos fazer uma análise sobre tudo isso que envolve o Vasco da Gama. Bem, como nós falamos no vídeo de ontem, né, eu falei que na terça-feira à noite tinha rolado um zum, que o Vasco tinha entrado na justiça contra a 77 Partners. Mas a gente não sabia muitos detalhes porque a ação corria em segredo de justiça e ninguém conseguia no TJ saber o que estava acontecendo na verdade. Bem, o GE publicou, claro que alguém dentro do Vasco vazou isso, não publicou o número do processo, mas publicou o que seria isso ontem à tarde. Então, ontem à tarde, nós tivemos a confirmação que o Vasco tinha entrado na justiça. Bem, e ontem, no final da noite, tivemos a confirmação que o Vasco ganhou a causa na justiça nesse primeiro momento, né? Claro que tudo pode acontecer, a justiça brasileira a gente sabe como é que funciona, nada é em definitivo ainda, mas é o primeiro passo e o Vasco já no primeiro passo saiu na frente. O que o Vasco pediu? O Vasco pediu a extinção do processo? O Vasco pediu a abertura do processo? Vamos abrir o processo na justiça? Foi isso que o Vasco pediu? Não. A diretoria do Vasco, de forma muito inteligente, e tem que falar isso, né? Não é questão de política, eu não sou ligado a nenhum grupo político do Vasco, eu sou a favor sempre do Vasco. Então, quando alguém estiver coordenando lá o Vasco, que fizer certo, eu vou elogiar. Quando fizer errado, a gente vai falar que fez errado, é a nossa opinião. Eu sou apenas um torcedor, mas a gente vai sempre defender o Vasco, sobre a nossa ótica, sobre o nosso ponto de vista. Bem, a diretoria do Vasco, nesse caso, que é comandada pelo Pedrinho como presidente, mas o diretor jurídico, né, o vice-presidente jurídico do Vasco, tudo, eles se reuniram e entenderam que o momento era de pedir uma medida cautelar. O Vasco entende que o seu sócio não está indo bem. E aí o Vasco entra na justiça e pede para o juiz uma cautela quanto ao que está acontecendo. Na verdade, é mais ou menos assim, o Vasco chega para o juiz e fala, olha só, ô juiz, eu tenho uma empresa, é eu e esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem 70% da empresa, eu só tenho 30%. Só que ele tem os 70%, mas ele ainda não comprou todos os 70%. Na verdade, ele só pagou até agora 31%. Ele tem outros 2 pagamentos para fazer. Um é a data é até setembro desse ano. O outro pagamento é até setembro do ano que vem. Ele vai fazer o pagamento desse ano e ele vai ficar com 50 e poucos por cento, vai ser a majoritário. Mas ele ainda não integralizou, ele ainda não pagou tudo isso. Mas eu tenho um acordo com ele em contrato, onde diz o seguinte, olha, se você estiver cumprindo os prazos, tudo direitinho do pagamento, você tem o controle, você já pode fazer a administração dessa empresa. E é assim que está funcionando. Ele é o administrador da empresa, ele tem o controle da empresa. E está tudo bem, ele cumpriu tudo até agora, quem combinou comigo, está tudo certo, tudo que está no contrato ele tem feito. Tá tudo direitinho. Tem algumas coisas que a gente está discutindo, né? Por exemplo, ele tinha que ajeitar lá a casa, e ele não ajeitou a casa, que é a obra do CT. Mas isso ele pode fazer ainda ao longo do tempo dentro do contrato. Ainda o contrato não foi fechado, não está definitivo, porque ele ainda não integralizou todo o dinheiro que ele tem que integralizar. Mas ele está dentro do prazo, ele não está errado. Ele tem até setembro para fazer essa parcela e depois tem até setembro do ano que vem para fazer a outra parcela. Foi assim que foi assinado o contrato. Só, ô juiz, que está acontecendo umas coisas esquisitas. Está sabendo umas notícias que ele não é daqui, ele é lá de fora. Lá fora ele está respondendo um processo de fraude. Pô, eu sou uma instituição com mais de 100 anos. Meu nome está ficando sujo ligado a esse cara. E aí tá esquisito. Outra coisa é que ele começou a se desfazer dos ativos dele. Ele vendeu
as ações que ele tinha num clube, no Stade Liège, ele vendeu, está vendendo um outro clube inteiro que é o time belga, né? E está vendendo as ações do Sevilha, da Espanha. Então, seu juiz, ele está se desfazendo, ele está fazendo dinheiro. E aí, será que ele vai ter dinheiro para pagar a parcela dele em setembro? Aí o que eu fiz, ô juiz? Eu fui nele e perguntei para ele. Aí eu falo para ele, pô, cara, tá tendo um rolo aí com você no mundo, você tá também enrolado, mas vem cá, aquele dinheiro de setembro, tá tudo certo? Você vai, tá tudo combinado, tá certinho? Você vai honrar, você vai pagar? E aí ele falava, e olha só, cara, não se preocupa com isso não. O negócio tá falando aí que os jornais estão falando, de negócio de fraude, tá tudo mentira. Tudo mentira. Mas eu coloquei uma empresa de crise para administrar isso. Eu falei, pô, cara, tu colocou uma empresa de crise? Quem contrata empresa de crise são empresas que estão indo à falência. Inclusive, essa empresa de crise afastou você e o outro, que vocês fazem parte do meu conselho administrativo aqui da minha empresa comigo. Que história é essa? Vem cá, é melhor você me dar uma garantia que você vai me pagar isso em setembro? E aí ele fala, oh, o negócio de garantia é o próprio contrato, não vou te dar garantia nenhuma não. Não tem garantia nenhuma não, é o contrato, é assim que tem que ser. E ponto final, eu não vou lhe dar garantia nenhuma. Pô, peraí. Como é que você não vai me dar garantia que você tem que fazer que você tem condições de fazer o aporte? Ah, garantia é o contrato. Não, 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 você precisa me dar garantia. Porque aqui no Brasil existe uma coisa chamada lei. Por mais que pareça que o Brasil é uma bagunça, existe lei. Né? E a lei do Código Civil diz o seguinte, vamos botar aí na tela para a gente ler, vamos dar uma lida juntos aí na lei. O artigo 477 do Código Civil diz o seguinte, está escrito aí, ó, se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pelo qual se obrigou, pode a outra, quer dizer, a outra parte, recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantias bastantes de satisfazê-la. Vamos manter a tela para a gente ir conversando sobre o texto do artigo 477 dentro da realidade do que está acontecendo com a Vasco SAF. Olha só, o artigo é bem claro. Se depois de concluído o contrato, depois da assinatura do contrato, já veio, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio. Opa! A 777 parte está tendo diminuição de patrimônio quando ela começa a vender as ações do Sevilha e colocar o Stade Liège para rolo, para venda. Então ela está tendo uma redução no patrimônio, sim. Se essa redução do patrimônio é capaz de comprometer ou tornar duvidosa, capaz de comprometer, a gente não sabe se é capaz de comprometer o aporte, não se sabe. Mas se tornou uma dúvida, não se tornou? Pela prestação de que ela se obrigou. Qual é a prestação que ela se obrigou? Os dois aportes que ela ainda tem que pagar. Então existe uma dúvida. Pode a outra parte, que é o Vasco prestativo, recusar-se à prestação que lhe incumbe, que é o repasse das ações. Até que a 77 parte satisfaça a que lhe compete. O que é satisfazer que compete? Fazer o pagamento. Ou de garantia bastante satisfazer. A 777 pode ir lá e fazer o pagamento do aporte. Por que não fez? Porque não é em setembro, é até setembro. Veja bem a diferença. A 77 parte pode fazer. Ou dar garantia de que vai fazer. E ela se negou a dar a garantia. A 77 parte se negou a dar a garantia, como a gente já comentou. Entendeu? Então, ela pode ir lá e fazer o aporte. Ah, não, a gente vai fazer sim. A garantia é o contrato. Não, peraí, não é assim não. A lei diz que, na dúvida, você tem que me dar garantia. E existe uma grande dúvida. E é baseado nesse artigo que a associação entrou com uma medida cautelar para se proteger. Porque, meus amigos, o que pode acontecer, a 77 está quebrando lá fora. A 77 está cheia de ações, de fraude, de dívidas, e está querendo comprar o Everton. Está botando dinheiro no Everton. Parece que os caras trabalham com sistema de pirâmide, de lavagem de dinheiro. E se os caras pegam as ações da Vasco SAF e dão de garantia em algum negócio? E aí, como é que fica? Aí quebra de vez, aí vai falir o Vasco. Porque aí vai respingar no associativo. Porque aí o Vasco tem 30%. E você responde por 30% da SAF. E se a SAF for garantia de um negócio fraudulento, vai rodar todo mundo. Como é que faz isso? Como é que isso acontece? Então o Vasco Associativo está correto. O Vasco Associativo não quer retomar o futebol para si. O Vasco Associativo está retomando o controle da SAF para tirar a 777 Partners. Meus amigos, a notícia é boa, mas tomar cuidado então com essas narrativas que tem por aí. Meu ponto de vista é exatamente esse. O associativo, por enquanto,
agiu de forma correta, equilibrada. Não tomou nenhuma atitude deslocada. Foi equilibrado, a medida cautelar, coisa simples, suspende o contrato e vamos ver o que vai acontecer. Legal? Gente, pedir para que você deixe seu like, que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, não esqueça. E comenta aí o que você achou do Vasco romper com a 77 Partners e suspender o contrato através da justiça. Olha, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.